Vou direto para a Alexandre Mirhan, sociólogo e escritor, já conectado aqui também com a gente. Professor, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita, estamos firmes aí. Quase com o vermelho com a mesma intensidade, né? O meu é A gente mais está cor de sempre sangue. combinando, professor. Olha lá, sempre na coincidência, a gente está sempre aqui par de vaso. Com Miguel Stedley, às quintas, eu também. Estou sempre sem querer par de vaso aqui. Que bom. É isso aí. Vamos lá, vamos começar falando sobre crise na Europa, é isso, né? Inclusive, ontem teve essa notícia de que, por conta dos cortes, né, no fornecimento do combustível pela Rússia, do gás ali, os países europeus ali do bloco chegaram a um acordo para cortar o consumo em até 15% nesses próximos 8 meses. Então, os países têm se articulado de alguma forma para conter essa crise, né? Como que você vê tudo isso? As sanções têm afetado de fato a Rússia, né? A Rússia não, parece que não. Diga para gente. Bom, primeiro você viu que pararam de falar sobre a guerra na Ucrânia, né? Porque a Rússia venceu a Total. guerra, então eles não têm mais o que falar, e eles não podem assinar os termos de paz, porque eles que não concordam com os termos estabelecidos pela Rússia, então vai ficar essa igual a guerra na Coreia. Aliás, hoje é um dia que desde 1953 eles assinaram o armistício entre as duas Coreias. A Coreia do Norte assinou, os Estados Unidos assinou, a do Sul não assinou. Tecnicamente eles estão em guerra. Então, né, lá na Rússia vai ficar assim. Eles não querem assinar nada, então tecnicamente vai ficar como se estivesse em guerra o resto da vida. Mas o título que nós demos para esse ponto de pauta não é a guerra na Ucrânia, mas é a crise na Europa. É uma crise na Europa que é decorrente da subordinação dos governos títeres e capachos da Europa que estão impondo sacrifícios ao povo europeu porque os Estados Unidos mandou que eles fizessem assim. Então, eles fizeram 7 rodadas de sanções contra a Rússia, que não adiantou, não vou dizer que não adiantou absolutamente nada, mas não fez o efeito desejado por eles, que era quebrar a Rússia. Porque é impossível quebrar um país como a Rússia, não é só porque é o maior território do mundo, mas tem algumas riquezas que é a maior riqueza de muitos aspectos do mundo, né? Minérios, gás, petróleo, um dos maiores, né? Então, isso quebrou. A Europa, então, está em extrema dificuldade. Inflação nunca vista em 40 anos, uma crise econômica que pode dar uma recessão, especialmente na Alemanha, e agora começa o racionamento do gás. Hoje mesmo, está aqui na manchete do Russia Today. A partir de quarta-feira, hoje exatamente, de madrugada, a Europa começou a reduzir em 20% a importação do gás. Aí você fala assim, não, mas o inverno ainda demora uns 2 meses para chegar. Então isso, mas quem disse que a energia é só para calefação Sim. das casas? O gás na Europa, a Europa é um continente sui generis, não produz uma gota de petróleo e não 1 metro cúbico de gás ela não tem. Então ela importa tudo. E no caso do gás, 40% do gás da Europa vem da Rússia. Se eles cortam pela metade isso, vai dar um baque na economia como está tendo. Bom, então aí o que está acarretando? Pelo menos na França, o que nós já temos essa notícia, o povo francês começou a ir para as ruas protestar contra esse tipo de coisa, né? Porque, veja, tinha lá o Nord Stream 2 que eles proibiram de entrar em funcionamento, que ia espalhar gás para a Europa, você podia esbanjar e gastar à vontade, mais 55 bilhões de metros cúbicos. Eles proibiram. E o Nord Stream 1, coitadinho, antigo, pequeno, limitado, eles estão cortando pela metade. Os Estados Unidos, que a questão daquela guerra não era a guerra em si, mas era o gás. Os Estados Unidos querem vender o seu gás para lá. Eles não têm condições de vender o gás, porque a forma como o gás sai dos Estados Unidos para chegar até lá é na forma do GLP, que nós conhecemos do bujão, gás liquefeito. Então o gás tem que ser comprimido, virar líquido, ser transportado naqueles navios, que são poucos os que existem no mundo, né? Atravessar 18 mil quilômetros de oceanos e mares, chegar num porto da Alemanha, ser descomprimido
então isso precisa de equipamentos especiais e transformar em gás, né? Então é impossível, sem falar que é 5 vezes mais caro que o gás russo. Ou seja, inclusive há uma preocupação do governo dos Estados Unidos sobre a unidade dos países europeus, que está começando a quebrar essa unidade. Eles são capazes, mas tem um limite, porque agora o povo também está se levantando, né? Perfeito. Em relação a... você comentou já, né? O efeito prático dessas sanções na Rússia não tem nenhum, né? Não dá nem para a gente Não. alongar. Tem mais um. Para não dizer que não tem nenhum, eu vou contar apenas um, né? Que é o único que está mais claro. A Rússia é um dos países do mundo desenvolvido que não fabrica o seu chip, né? Tem 3 grandes indústrias de chip no mundo: Estados Unidos, Coreia e Taiwan, a STMC. É a maior do mundo. Até a China compra dele. Só que agora a China começou a fabricar os dela. Então a China é o 4º país. A Rússia importa de Taiwan. E Taiwan, que é China, mas quer se separar, Taiwan está acatando as sanções e Taiwan, então, Sim. cortou as exportações de chip para a Rússia. A China ainda não consegue suprir, porque ela está começando a indústria e tudo que ela fabrica é para ela. Mas em breve eles vão. Então, houve, digamos assim, um pequeno impacto neste aspecto tecnológico. Fora disso, mais nada. O rublo está mais valorizado do que antes, a popularidade do Putin está maior que a do presidente Lula quando ele deixou o governo em dezembro de 2010. Então, está indo bem lá.